Todos, em nome de Jesus. Para nós é motivo de alegria chegarmos mais uma vez na casa do Senhor, para juntos estudar mais um pouco, celebrarmos a Deus, estudar da palavra dEle. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 3. Você que está com a sua Bíblia, se puder acompanhar juntamente conosco, acompanhe. Profeta Jonas, capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da palavra de Deus na vida daqueles que creem. Jonas, capítulo 3. Todos encontraram? Amém? Os irmãos deixam a Bíblia aberta depois da oração. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e de seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria, e não o fez. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade, Senhor, que nos concede de ministrar a sua palavra. Que teu Espírito Santo fale aos corações dos que aqui se encontram, dos que acompanham também através da transmissão, que vidas sejam tocadas, que o teu Espírito Santo, ó Deus, incomode-nos, ensina-nos as verdades que estão aqui na sua palavra, e nós nos tornemos cristãos que glorifiquem, que exaltem, e exaltem o teu nome com o nosso testemunho. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder se assentar. Meus irmãos, na mensagem passada, eu ministrei do versículo 1 ao 4, no culto dos jovens, onde nós falamos sobre Jonas obedece a Deus e recebe da parte de Deus a segunda chance. Lembremos do capítulo 1 de Jonas, onde ele desobedece a Deus. Deus manda uma grande tempestade atrás do profeta, encurrala o profeta de todas as formas, com a tempestade, com os incrédulos que estavam no navio, até que Jonas é lançado do navio ao mar, e Deus providencia um grande peixe e engole o profeta. Lembrando que o peixe não foi maldade de Deus, não. Foi uma providência de Deus para salvar o profeta. Até porque ser lançado em alto mar, em uma grande tempestade, é certeza de morte. E Deus providenciou um transporte para Jonas. Não foi dos melhores, não, mas foi o que tinha. Foi um grande peixe, engoliu o profeta, ele passou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. E lá, é o que nós temos registrado no capítulo 2,
onde o profeta ora a Deus, pede perdão pelos seus pecados, por sua desobediência, e pede uma segunda chance. Ele pede para que consiga cumprir os seus votos, e pede para que Deus o use novamente. Essa oração está no capítulo 2 do livro do Jonas. E no final do capítulo 2, Deus manda o peixe lançar Jonas à praia. E lá está o profeta recebendo da parte de Deus a sua segunda chance. E chegando no capítulo 3, nós vimos que o profeta, agora sim, agora está polido, depois de passar 3 dias e 3 noites dentro do vento do peixe, agora está pronto a obedecer a voz de Deus e obedece. Prega, foi o que nós vimos na mensagem anterior, pregou fielmente a palavra de Deus, uma dura palavra sobre juízo de Deus para com a cidade de Nínive, e ele passou 3 dias percorrendo a cidade, de manhã e de tarde e de noite, pregando incansavelmente, até que os ninivitas ouvem a palavra de juízo da parte de Deus e se arrependem. Nessa noite eu quero falar sobre essas marcas do verdadeiro arrependimento. O que a palavra de Jonas causou naquela cidade? Como identificar o verdadeiro arrependimento? Porque às vezes você pode estar triste por um pecado que a gente cometa, que nós cometemos, mas essa tristeza ela é superficial, ela não é verdadeira. Como saber se realmente o que eu estou sentindo é um arrependimento verdadeiro ou é apenas uma simples emoção ou uma tristeza momentânea? Vamos olhar para essa passagem, vamos ver quais foram as evidências que identificam um arrependimento verdadeiro que os ninivitas tiveram. Tá aí, a primeira marca está aí no versículo 5. Eles creram em Deus. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 3. Ele diz aí, os ninivitas creram em Deus. Aí a segunda marca diz, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que quando nós ouvimos uma palavra de juízo, ou seja, abandone o pecado de vocês. Essa foi a mensagem de Jonas. Arrependa-se do pecado de vocês, deixe de ser uma nação ímpia e perversa. Os ninivitas eram um povo mau, era um povo truculento, como nós já vimos nas mensagens anteriores. Não era boa bisca, os ninivitas eram mau, era conhecido por cegar aqueles que eram vencidos por ele, decapitar, era conhecido por torturar aqueles que venciam. A fama dos ninivitas era terrível, e a mensagem era de juízo. Dentro de 40 dias, Deus vai visitar os ninivitas com um juízo. Vocês serão destruídos por causa do pecado de vocês. Essa foi a mensagem de Jonas. E o que eles fizeram como resultado disso? Eles creram em Deus. Eles creram que Deus podia perdoar os seus pecados. Eles creram que Deus podia mudar a história dos ninivitas. Eles acreditaram na mensagem de Jonas, ou seja, Jonas disse, vocês vão ser destruídos. E eles acreditaram que Deus realmente podia destruí-los, que Deus realmente podia puni-los. Como resultado dessa fé, eles fazem o que? Eles proclamam um jejum. Quer dizer, meus irmãos, o arrependimento verdadeiro, ele é acompanhado de fé. Você acredita que há uma saída de Deus. É justamente o contrário que Satanás faz. Às vezes a pessoa está longe de Deus, desviada do caminho de Deus, nunca mais apareceu na casa do Senhor, e ouve uma palavra como essa, de que há perdão para essa pessoa, de que há uma saída, há vagas na casa de Deus para você. Mas sabe o que Satanás diz? Satanás diz, tem não. Tem mais chance para você não. Olha, ali já deu o que tem de dar. Fica no mundo, fica me servindo que está bom demais. Satanás, ele chega aos ouvidos e aos corações das pessoas e diz que ele entristece você. Às vezes você se entristece pelo pecado. Satanás também produz essa tristeza. Só que Satanás, ele coloca um ponto final na tristeza. Satanás diz, olha, você está triste, continue triste. Não tem mais saída para você. Só que o arrependimento que Deus produz não é acompanhado de uma tristeza eterna. Eita, pastor, eu pequei. Está com 10 anos, está com 3 meses, 15 dias, 40 minutos. Eita, pastor,
E está contando. Eita, pastor. E a tristeza, que conversa é essa? A tristeza que Deus produz no meu coração, ela tem uma saída. Ela tem uma restauração. Ela tem um novo começo. Jonas é um exemplo disso. Ele foi punido por Deus, castigado por Deus, pediu misericórdia e Deus deu misericórdia a Jonas. Deus perdoou a Jonas. Qual foi o resultado do castigo de Deus na vida de Jonas? Ele voltou a trabalhar para Deus. Ele voltou a pregar para Deus. Ele voltou a fazer a vontade de Deus. Então, crer em Deus é uma parte. Mas tem que ser acompanhado com a tristeza sincera. Senhor, realmente eu estou triste por ter desapontado o Senhor. Realmente eu estou triste, Senhor. E eles acreditaram que havia uma saída da parte de Deus. Não apenas isso. Eles proclamaram um jejum. Acompanhe comigo a leitura. Que leitura maravilhosa é essa? Versículo 6 e o versículo 7. Olha o que eles fizeram. Além de acreditar, proclamaram um jejum. Versículos 6 e 7 do capítulo 3. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas. Olha o que diz o versículo 7. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Eu já ouvi falar de jejum de muita coisa, agora de animais é a primeira vez. O rei está dizendo: olha, o negócio aí é sério, viu? O que esse profeta está dizendo é sério. Se o Deus dele está dizendo que vai nos destruir dentro de 40 dias, ele vai mesmo. Então vamos fazer o seguinte: vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos proclamar um jejum. A gente já viu decreto de muita coisa, né? Agora decreto de jejum a gente nunca viu, né? Pois está aqui um decreto de jejum. Nem os jumentos, nem muito menos o gado miúdo das ovelhas podiam ir ao pasto comer, nem beber água. Que rei, né? O rei disse: como é? Quer dizer que há uma forma de chamar a atenção de Deus para nós. Então vamos chamar. Vamos rasgar as nossas vestes. Vamos pedir misericórdia a Deus. Vamos dizer, a mostrar ao Deus de Jonas que nós estamos arrependidos. E é de verdade. Quer dizer, eles creram na mensagem de Jonas. E eles proclamaram um jejum, onde até os animais participaram desse jejum. Lembrando, irmãos, que não foi Deus que pediu esse jejum, não. Foi algo espontâneo. Eles viram que tinham ferido a Deus. Eles viram que estavam longe de Deus. E estavam agora correndo atrás do prejuízo. Através desse arrependimento. Aonde quiseram jejuar a Deus e pedir a Deus a sua misericórdia. Outra evidência desse verdadeiro arrependimento: primeiro, eles creram em Deus. Segundo, eles se humilharam na presença de Deus, com jejum, rasgando as vestes. E o terceiro está aí no versículo 8, eles abandonaram os seus pecados. Leia comigo o versículo 8, olha o que diz aí. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Irmãos, imagine que eles tivessem parado antes disso. Imagine que eles dissessem que acreditaram na mensagem de juízo de Jonas, os ninivitas. Imagine que eles tivessem rasgado as vestes, chorado, pranteado, pedido a Deus incessantemente misericórdia. Mas continuasse matando os inimigos, torturando os inimigos e sendo idólatra. Aí eu pergunto: isso é um verdadeiro arrependimento? Não. Então, chorar pelos seus pecados, você pode chorar no dia que você quiser. Você pode se entristecer pelos seus pecados na hora que você quiser se entristecer. Agora, a tristeza que o Espírito Santo produz é acompanhada de mudança. Ô pastor, eu estou tão triste, pastor, de mentir, pastor. Mas eu minto tanto que a mentira que eu conto é tão como verdade. Mas eu estou triste. Mas eu estou tão triste, pastor, mas amanhã eu vou mentir de novo. Você está se enganando.
Você está se enganando, aí acha que vai enganar a Deus. Pastor, eu estou triste com a vida de promiscuidade, mas eu estou tão triste, mas amanhã eu vou praticar de novo a vida de promiscuidade. Pastor, eu estou arrependido da pornografia que eu tenho consumido. Estou arrependido, mas eu sei que amanhã eu vou consumir de novo. Aí eu pergunto, isso é verdadeiro arrependimento? Você está se enganando. Os ninivitas creram na mensagem de juízo, proclamaram um jejum de humilhação diante de Deus e abandonaram seus maus caminhos. Ou seja, se eles tinham a prática de matar, nós não vamos matar mais. Se eles tinham a idolatria, e eles tinham a idolatria, claro que eles tinham, era um povo idólatra, eles abandonaram esses ídolos. Irmão, o que é isso, irmãos? Isso é a prova do verdadeiro arrependimento. Irmãos, aonde não existe abandono de pecado, aonde só tem tristeza e não tem mudança, não tem a presença de Deus aí. Pode ter a presença do que você quiser dizer que tenha, mas não diga que é tristeza de Deus, porque o arrependimento que Deus produz, a tristeza que Deus produz, ela nos muda, glória a Deus, ela nos torna melhores, nós abandonamos os nossos pecados. Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 5,17, se está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o abandono. Pastor, eu estou arrependido, pastor, então mude. Deixe de conversa, deixe de choro. Se não houver mudança, não há evidência de arrependimento. A quarta marca do verdadeiro arrependimento que os ninivitas fizeram, está aí no versículo do número 9. Eles clamaram por misericórdia. Olha o que diz aí o versículo 9. Diante de tudo isso que eles fizeram, aí tem o versículo 9, né? Diz assim: quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Irmãos, eles estavam fazendo o seguinte: a minha parte é abandonar os pecados, é chorar pelos pecados cometidos. Essa é a nossa parte. Pastor, agora, e Deus vai me dar uma segunda chance? Aí não é da sua alçada. Aí está no poder de Deus e não no nosso. O que eles estão fazendo aqui, meus irmãos, é fazer o seguinte: Senhor, nós merecemos o seu juízo. Nós pecamos contra o Senhor. Essa mensagem de juízo, ela é verídica. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E aqui, irmãos, há um clamor de misericórdia de uma maneira tão maravilhosa. Quando os ninivitas disseram, Deus se arrepende. Pastor, e Deus se arrepende? Lá em Números está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí aqui a gente vê uma passagem que diz que Deus se arrepende. Primeiro que não é Deus que está dizendo que se arrepende aqui. Quem está dizendo aqui é os ninivitas em relação a Deus. Mas sempre que você vê isso, lá em Gênesis 6:6, está escrito que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso significa, irmãos, uma mudança de planos. Tá bom? Não significa arrependimento como nós nos arrependemos. Porque Deus não tem de que se arrepender. Mas que Deus muda os seus planos, Ele muda. E Ele muda os seus planos, ou permanece no seu plano original, melhor dizendo. Qual é o propósito de Deus aqui, meus irmãos? Causar arrependimento nos níveis. Esse é o plano de Deus. Aí eu pergunto, esse plano deu certo? Deu. Esse é o plano. Qual é o propósito da pregação de Jonas? Produzir arrependimento verdadeiro. Aí eu pergunto, teve isso? Teve. E eles estão clamando, Senhor, se o Senhor quiser, muda. Se o Senhor quiser, nos perdoe. 40 dias, o prazo vai se acabar daqui a pouco. Quer dizer, eles não teve esse negócio assim, Senhor, eu exijo perdão da sua parte. Eles não têm o direito de fazer isso. Eu pequei, mas também, pastor, quem é que nunca pecou e atira a primeira pedra? Irmãos, esse tipo de argumento é um argumento de quem não está arrependido. Pastor, eu pequei, mas também olha a irmã.
Pastor, eu pequei, mas também olha ali meu amigo, olha o que o meu amigo fez. Meus irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele assume os seus erros. Senhor, eu pequei contra ti. Não é o que diz o Salmo 51? Davi orando a Deus, Davi diz, Senhor, eu pequei contra os céus e diante de ti. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, quando o filho pródigo retorna para casa, ele olha para o pai e diz, pai, eu pequei contra ti e contra os céus somente. Quem pecou fui eu, a conta é minha. Então não dá para jogar a culpa nos outros pelos erros que nós cometemos. Irmãos, e diante de Deus é que não dá certo isso. O que os ninivitas estão fazendo aqui? Estão dizendo assim, nós merecemos, Senhor. O que nós pedimos é misericórdia. Nós merecemos essa ira. Nós merecemos o castigo que o Senhor tem para mandar. E 40 dias, o prazo está se acabando. Mas nós pedimos misericórdia. Senhor, muda o plano. Não manda a sua ira, não. Não é o que eles estão pedindo? Qual é a resposta de Deus, irmãos, quando a gente vem para Deus com o coração quebrantado? Quando a gente evidencia o arrependimento e a mudança? Qual é a resposta de Deus para um coração quebrantado, irmãos? Não desprezará o Senhor um coração quebrantado. Todas as vezes que você chegar diante de Deus com um coração sincero, disposto a abandonar os seus pecados, há os braços de Deus abertos para esperar por você, para abraçar você, para receber você. Pastor, você tem certeza que tem perdão para mim? Olha o que diz o versículo 10. Para vocês entenderem que Deus responde um coração quebrantado. O texto vai dizer o quê? Viu Deus o que fizeram. Não é o que diz o versículo 10? Como se converteram do seu mau caminho. Preste atenção, o que eles fizeram? Eles creram em Deus, proclamaram um jejum geral, onde até os animais participaram desse jejum, e abandonaram as práticas pecaminosas. Qual foi dessas coisas aqui que chamou a atenção de Deus? O texto diz, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Ou seja, diga o que você quiser dizer a Deus, mas se não tiver mudança, para Deus não vale de nada. Se não tiver abandono, não vale de nada. Oh Deus, eu estou tão triste, Senhor, com esse cigarro que eu fumo. Estou tão triste. E o cigarro aceso. Aí Deus olha do céu e diz, sim, continue. Ô tristeza desse cigarro. E o cigarro aceso. E Deus olhando, tá certo, está triste. Pronto, acabou. Vai continuar fumando, vai continuar em pecado, vai continuar longe de Deus. Quando é que vai vir a resposta de Deus? Quando você diz, Senhor, eu estou triste por esse cigarro. E joga. E apaga o cigarro. Aí o texto diz, quando eles abandonaram os maus caminhos, Deus viu o que eles fizeram. Quer dizer, Deus não se impressiona com palavras. Quem se impressiona com palavras somos nós. Nós ficamos admirados com palavras bonitas. Deus não. Deus se admira e olha para mudança. Quer dizer, Deus viu que foi verdadeiro aquele arrependimento, aquele jejum, a fé que eles disseram que tinha, o abandono de pecado. Deus viu que era verdadeiro. Qual foi o resultado disso? Deus viu, vamos continuar o versículo 10. Deus viu se converter do seu mau caminho, o quê? E Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria, e não o fez. Sabe aquela mensagem de Jonas? 40 dias e vocês vão ser destruídos. 40 dias e vocês vão ser destruídos. Eles correram para Deus, pediram misericórdia a Deus. Eles verdadeiramente evidenciaram um arrependimento sincero. E o que Deus fez? Deus não destruiu os ninivitas, glória a Deus. Deus mostrou a sua bondade, Deus mostrou a sua graça diante daqueles que sinceramente buscaram a ajuda de Deus. Quer dizer, Deus viu toda a maldade que aquele povo tinha feito. Toda a maldade, aquele povo era ruim de correr água, como a gente conhece essa expressão.
Mas, irmãos, aonde há arrependimento verdadeiro, aonde existe um coração quebrantado, há restauração de Deus, glória a Deus. Há perdão de Deus para aqueles que se arrependem sinceramente. E Deus disse: ô Jonas, vou destruir mais não. Eu não vou destruir mais os ninivitas, eu não vou. Porque eles mudaram, porque eles acreditaram na mensagem e agora eles querem ser um povo diferente do que eram. Isso mostra para nós que o nosso Deus, Ele perdoa. Ele perdoa. O que nós aprendemos, irmãos, numa passagem como essa? Primeira lição que eu quero só ratificar, fixar, é uma pergunta que eu faço: o que estamos fazendo com a segunda chance que Deus nos deu? Quantas vezes você já tropeçou no caminho? Quantas chances Deus já lhe deu? O que você está fazendo com essas chances que Deus lhe deu? Está brincando? Você está cheio de recorrências e a vida não muda? Cuidado com isso. Não brinque com Deus. Não faça isso. Não brinque com as chances que Deus lhe dá. Eu eu conheci um homem em que toda época carnavalesca ele já marcava a agenda de se desviar. Eu conheci ele e era sagrado. Quando estava chegando assim, mais ou menos janeiro, aí ele dizia: oh meu Deus, o carnaval está vindo aí, né? Eu conheci esse indivíduo. E ele vivia brincando com Deus. Quando passava o carnaval, ele ia lá brincar a festa da carne, e se desviava e bebia e fazia tudo que tinha direito no carnaval. Aí quando terminava, voltava. Ele disse que voltava para Jesus. Nessa brincadeirazinha de ir e voltar, ele se desviou e um dia estava bêbado e bateu de frente com um poste e morreu. Bêbado, completamente bêbado. Há pessoas que acham que podem brincar com Deus e nada acontece. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, qual é o salário do pecado? A morte. Então, se você vai brincando com Deus, Deus não brinca com ninguém. Deus não brinca com ninguém. Quando Ele se apresenta como o nosso Deus, é o nosso Deus e acabou-se. Não, pastor, mas eu sou o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Não, você está com os dois pés no mundo. Esteja pensando que você vai enganar a nós ou a Deus, que você não engana. E um dia a conta chega. E os ninivitas evidenciaram que esse arrependimento era sincero, quando mudaram de vida. Segunda lição para nós, essa passagem, é que nós devemos crer no poder da palavra de Deus. Pregue. Ô pastor, eu queria tanto que meu marido fosse crente. É só falar de Jesus. Nós não temos o poder de mudar o coração de ninguém. Mas a palavra de Deus, ela muda. Ela é o martelo que esmiuça a pedra, quebra a pedra. Compete a nós pregarmos. Os resultados estão na alçada de Deus. E a última verdade para nós nessa passagem é que o nosso Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia. É um Deus de misericórdia. Os ninivitas eram uma nação perversa, era um povo mau, era um povo longe do caminho do Senhor. Mas eles buscaram perdão de Deus e encontraram. E nós não é diferente. Ainda há perdão. A porta da graça ainda está aberta. Então esse é o tempo aceitável. Essa é a época da verdadeira mudança e nós queremos ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, como os ninivitas foram. Depois nós vamos estudar o capítulo 4, qual foi a reação do profeta diante da bondade e da misericórdia de Deus. Amém.